Bom dia aos irmãos, graças e paz, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele nos proporcionou até agora, até o presente momento. O ensino da palavra de Deus, orações, louvores ao Senhor. Mas vamos nessa manhã ainda compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo, aos Tessalonicenses. Está ligado, né? Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda Epístola de Paulo, o capítulo de número 3. A glória de Deus, estamos chegando ao final de mais uma exposição, com a ajuda do Senhor, com a graça de Deus, amém? Segunda Epístola de Tessalonicenses, capítulo de número 3. Estarei fazendo a leitura dos versos de 1 a 5 nessa manhã de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor, quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhe ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, primeiramente eu quero te agradecer por poder estar aqui nessa manhã de hoje em culto junto com meus irmãos. Pai amado, o Senhor é o Deus bondoso que se compadece de todos nós. Eu louvo ao teu nome pela saúde restabelecida na manhã de hoje, Pai. E para a tua glória, Senhor, estou mais uma vez aqui junto com meus irmãos em adoração ao Senhor. Pai querido, te agradeço por tudo que o Senhor já nos proporcionou na manhã de hoje, como o nosso café, o ensino maravilhoso que tivemos na manhã de hoje, Pai, e também agora o culto solene. Pedimos ao Senhor, Pai, nessa manhã que a palavra que será ministrada, ela venha encontrar, Senhor, corações abertos, sensíveis, preparados como uma terra fértil para receber a boa semente do Evangelho. Pai amado, continua a nos conduzir, Senhor. Continua a nos ajudar, porque nós nos declaramos totalmente dependentes do Senhor. Louvamos ao Senhor porque, como foi lido no início do culto, estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mas o Senhor nos vivificou, ou seja, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Louvamos ao teu nome, Senhor. Agradecemos em nossos corações, porque entendemos que sem o Senhor, sem a tua ação regeneradora, nós estaríamos, Senhor, condenados, como aqueles que negam o teu nome, como os ímpios estão condenados, nós também estaríamos. Mas aprove ao Senhor nos redimir e nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso nós te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, o Paulo, ele inicia essa epístola de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, orando e dando graças a Deus pela fé dos Tessalonicenses. Aqui no capítulo 3, o Paulo, ele inicia invertendo essa situação. O Paulo, ele inicia pedindo que a igreja ore por ele. E esse mesmo pedido ele já havia feito na primeira epístola, no capítulo 5, no verso 25. Agora ele torna mais uma vez a pedir aos irmãos que orem por ele. Onde que Paulo se encontra nesse momento? Paulo se encontra nesse momento na cidade de Corinto, né?
Paulo está ali fazendo a obra missionária, dessa vez na cidade de Corinto, né? E o que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra que em nossa vida como igreja, não só os pastores oram pelo rebanho. Não só os pastores oram pelo rebanho. O rebanho também ora pelo seu pastor. Né? O Paulo, aquele homem que ora pela igreja de Tessalônica, mais uma vez ele se dirige à igreja pedindo que a igreja ore por ele, que a igreja ore pela aquela equipe missionária que está com ele na cidade de Corinto. Aí nós podemos refletir assim, irmãos, nós oramos pelos nossos pastores? A igreja ora pelos seus pastores? A igreja sustenta os seus pastores em oração? Porque pastor, irmão, ele também precisa da oração da igreja. Ele precisa da intercessão da igreja. Né? Da mesma forma que nós, pastores, oramos por vocês, nós necessitamos que vocês também lembrem-se de nós na oração de vocês. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil conduzir o rebanho de Cristo. Não é fácil conduzir o rebanho do Senhor. Conduzir o rebanho do Senhor, irmão, é algo de muita responsabilidade na vida de um pastor. Ou você acha que nós não somos tentados, que nós não somos provados, que nós não somos aliciados pelo inimigo? Somos, irmãos. Porque nós somos seres humanos como vocês. Né? Tem pastores que parecem, né, que são quase a quarta pessoa da divindade, que não precisam da oração da igreja, que são homens intocáveis. Irmãos, nenhum de nós, todos nós, somos homens que herdamos uma natureza caída do nosso primeiro pai. Por isso, todos nós precisamos estar debaixo das mãos do Senhor. Porque Satanás, ele está ao derredor, bramando como um leão, todos os dias, procurando a quem possa tragar. Então, o Paulo aqui, ele recorre, mais uma vez, depois de pedir no capítulo 5 da primeira epístola, mais uma vez, ele chega aqui e ele diz, irmãos, orem por nós. Né? Negligenciar, irmãos, uma vida de oração demonstra a falta de dependência de Deus. Da mesma forma que a perseverança em uma vida de oração, ela demonstra uma vida na dependência do Senhor. Negligenciar demonstra falta de dependência. Perseverar na oração demonstra dependência, uma vida da dependência do Senhor. E você já percebeu que muitas pessoas, como elas negligenciam a oração, elas até têm uma playlist de louvores no seu celular. Até tem. Mas quando você olha para a vida de oração, que é o verdadeiro relacionamento com Deus, essas pessoas muitas vezes negligenciam. E quando eu negligencio a falta de oração na minha vida, eu estou negligenciando a minha dependência de Deus. Parece que eu sou autônomo, parece que eu sou, ensimesmado, parece que eu sou autossuficiente. Quando eu não recorro a Deus em oração. Quando nós olhamos para o capítulo 5 da Epístola de Tiago, irmãos, a partir do verso 13, nós vamos ver o Tiago falando só de oração. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros para orar. Está alguém contente? Cante os louvores. Confessem seus pecados. Você vai ver o Tiago, na sua epístola, no capítulo 5, falando o tempo todo de oração. Porque nós não podemos viver, irmãos, sem esse item essencial na vida do cristão que nos leva a um relacionamento pessoal com Deus. Jesus, a oração é algo tão importante que Jesus, ele chega para nós e ele diz, olha, entra em teu quarto, né? Fecha a tua porta e o Senhor que te ouve, e o teu Deus que te ouve em secreto, ele te abençoará. Mas o interessante é que aqui, irmãos, no primeiro capítulo, o Paulo vai dizer para a igreja, finalmente, irmãos, orem por nós,
para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Aqui o Paulo, irmãos, ele não pede para que a igreja ela ore pelo seu sucesso pessoal. O Paulo aqui, quando ele se dirige à igreja de Tessalônica, ele está em Corinto, não esqueça, e ele manda essa epístola para a igreja em Tessalônica pedindo oração. Ele não pede oração para que Deus venha abençoá-lo com uma bênção material ou coisa dessa natureza, e também não seria pecado se ele pedisse. Não seria pecado se ele pedisse para que a igreja orasse, para que ele fosse abençoado com algo, mas o propósito de Paulo aqui no seu pedido de oração é pelo sucesso da pregação do Evangelho, que ele identifica aqui como a palavra de Deus. O principal propósito do pedido de oração de Paulo qual é? O sucesso do avanço do Evangelho. O desejo dele era que o Evangelho da salvação se espalhasse e Deus fosse honrado e glorificado através da pregação do Evangelho. Então ele ora, e o direcionamento da oração dele é: orem para que o Evangelho avance. Ele sabia, irmãos, que muitos rejeitariam o Evangelho. Como foi em Antioquia da Pisídia, em Atos capítulo 13. Como foi na própria Tessalônica, quando ele sai de lá corrido, em Atos 17. Mas também ele sabe que muitos se converteriam. Da mesma forma que o Paulo sabe que muitos rejeitariam, e ele pede oração pelo avanço do Evangelho, mesmo sabendo que muitos rejeitariam, mas ele também sabe que muitos aceitariam. Muitos se converteriam. Como os próprios tessalonicenses haviam se convertido através da pregação do Evangelho. E da mesma forma, meus irmãos, hoje nós tivemos o ensino aqui sobre missão, né? Tivemos aqui o ensino sobre missão. E da mesma forma, o desejo dos nossos corações deve ser sempre o avanço do reino de Deus, através da pregação do Evangelho. E que pessoas sejam alcançadas como nós fomos alcançados. O desejo dos nossos corações deve ser sempre o avanço do reino de Deus. E que pessoas sejam alcançadas como eu e você um dia fomos alcançados. Mas nisso tudo aqui que o Paulo fala, irmãos, nós vamos ver um detalhe. O Paulo, ele pede oração pelo avanço da pregação do Evangelho por conhecer as dificuldades. Por conhecer as dificuldades que existem para aqueles que pregam o Evangelho. Porque muitas vezes nós achamos que vamos pregar o Evangelho e nós estamos falando só de flores, mas não. Nós teremos dificuldades também na pregação do Evangelho. Não pense que todas as pessoas a qual você pregar o Evangelho, ela vai se converter. Não pense que quando você pregar o Evangelho não vai haver oposição. Porque vai haver oposição. Em Atos 13, em Antioquia da Pisídia, pessoas rejeitam o Evangelho. Já em Tessalônica, o Paulo sai de lá corrido para Bereia, porque pessoas querem literalmente, pegá-lo para matar. Existe um grande efeito missionário na pregação do Evangelho em Tessalônica. Uma igreja é formada ali, várias pessoas se convertem. Mas tem aquelas pessoas também, os inimigos do Evangelho, que perseguem Paulo, que ele tem que sair correndo para Bereia. Então Paulo, ele conhece, irmãos, essas coisas que são contras. Ele conhece que vai se deparar com muitas coisas contrárias à pregação do Evangelho, com muitas situações adversas. Ele está em Corinto agora, fazendo a obra de Deus na cidade de Corinto. E ele sabe que ele vai encontrar adversidades naquele lugar.
Então, escrevendo para os Tessalonicenses, ele pede oração para que o trabalho ali na cidade de Corinto seja um trabalho que venha a ser bem sucedido. Que o Senhor venha abençoar, que o maligno, né, venha a ser derrotado. Ele sabe que o inimigo vai se levantar contra aquele trabalho que vai estar sendo feito naquela cidade. No versículo 2, ele vai dizer o seguinte: orem também para que nós sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Ele sabe que ele não vai evangelizar só pessoas boas. Ele sabe que ele vai evangelizar pessoas perversas. Então ele ora, pedindo oração pela segurança dos mensageiros do Evangelho. Eu queria abrir com você em Romanos 15. Romanos 15, versículos 30 e 31. Epístola de Paulo a Romanos, capítulo 15, versos 30 e 31, vai dizer assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo pede aos irmãos de Romanos, que lutem com ele nas orações a seu favor. O Paulo não está pedindo para os irmãos para desembainharem a espada. O Paulo não está pedindo aos irmãos para pegarem nas armas. Ele está chamando aquela igreja, convocando aqueles irmãos para se juntarem a ele na luta em orações. Se juntem comigo, irmãos, na minha luta em orações. Se juntem comigo, vão a Deus em oração, juntamente comigo. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo está pedindo aqui o quê aos irmãos? Se juntem a mim, irmãos, em oração a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Então, irmãos, nós vemos aqui que opositores ao Evangelho vão existir em todos os locais. Os opositores do Evangelho estão espalhados em todos os lugares, onde você imaginar. Não existe local onde você chegue e você só vai encontrar pessoas que aceitam o Evangelho. Todos os lugares que você for, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, você vai encontrar aqueles que aceitam, mas você também vai encontrar os opositores. E é por isso que o Paulo pede que os irmãos orem, para que ele seja livre desses homens e assim o Evangelho ele possa avançar. Paulo constantemente sofria hostilidades para com seu ministério. Por isso ele pedia oração para que fossem livres de homens perversos e malignos. Irmãos, os irmãos da igreja de Tessalônica, provavelmente eles podiam ter a seguinte visão. O Paulo chegou ali na cidade de Tessalônica e nós vemos ali que aquela obra missionária do Paulo que durou pouco tempo. A palavra de Deus fala em 3 sábados, e eu vou ficar no que a palavra de Deus fala. 3 sábados, pregando na sinagoga. Houve uma grande aceitação do Evangelho naquela cidade. E aqueles irmãos provavelmente poderiam achar que por terem recebido o Evangelho tão avidamente como proposta positiva, foi normal para todos que ouviram a palavra, e aquela aceitação foi grande, eles poderiam achar que em todos os lugares seria dessa forma. E o Paulo está mostrando para eles, irmãos, exatamente isso, que havia oposição ao Evangelho.
E o Paulo vai te falar e dizer para eles o seguinte: olha, orem por nós para que nós sejamos livres dos homens malignos, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos, irmãos. A fé é apenas para alguns. Se você perguntar lá fora para qualquer pessoa que esteja passando, se ela tem fé em Deus, ela vai dizer para você: eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Essa vai ser a confissão de qualquer pessoa que você perguntar, menos do ateu, é claro. Mas da grande maioria das pessoas que você encontrar, você vai perguntar e elas vão dizer: eu tenho fé em Deus. Só que nós sabemos, como cristãos, uma coisa, que o chamado geral é para todos. Mas que somente para aqueles a quem Deus abriu os ouvidos, ouvirão o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho, ele é anunciado para todos. Mas somente aqueles a qual o Senhor abrir os seus ouvidos é quem vão ouvir esse chamado. Aqui entra aquele que nós conhecemos na nossa teologia como chamado geral e chamado eficaz. O chamado geral, ele alcança todas as pessoas. O chamado eficaz, ele alcança o eleito. O chamado geral, ele ouve e as pessoas ficam ali, sabe? Como a palavra do Senhor fala em Isaías. Elas não ouvem porque os seus ouvidos estão surdos. Mas aquele que Deus abrir, os seus ouvidos, esses aceitarão a mensagem do Evangelho. E aqueles que rejeitarão também, irmãos, tem um detalhe: se tornarão inimigos. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos mais um texto, agora em Atos dos Apóstolos 14. Atos dos Apóstolos 14, versos de 1 a 7. Preste atenção no que diz esse texto. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio aqui grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmara a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais de prodígio. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Você vê? O que é que os irmãos estavam fazendo? Pregando o Evangelho. Alguns creram e alguns não creram. Mas esses que não creram, não se contentaram em simplesmente não crer. O que a palavra do Senhor diz? Com o apoio das suas autoridades, com o apoio dos judeus e gentios e com o apoio das autoridades, para os maltratar e apedrejar. Não basta simplesmente não crer. Esses que não crerem, muitas vezes eles, usados pelo maligno, querem destruir aqueles que estão anunciando o Evangelho. Então, o porquê que o Paulo pede oração? Porque o Paulo, ele conhece todas essas situações. O Paulo, ele conhece todas... Ele passou por tudo isso. Ele passou por tudo isso. Ele apanhou. Certa feita ele apanha e é deixado como morto. Foram embora porque já acharam que ele já estava morto.
Aqui ele foge para não ser morto e apedrejado. Então, irmãos, ele conhece os percalços que a pregação do Evangelho traz para os seus missionários. Porque muitas vezes nós vemos falar em missões e nós temos a ideia, o pensamento que em todos os lugares onde nós chegarmos para pregar o Evangelho, nós vamos ser bem recebidos porque somos cristãos. E em muitos lugares seremos, mas em muitos lugares não seremos. Mas o Paulo, no versículo 3, ele vai falar à igreja de Tessalônica o seguinte: mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e ele os guardará do maligno. Depois de pedir orações e mostrar o porquê que estava pedindo orações, primeiramente, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Ou seja, orem para que o Evangelho avance e o mesmo efeito que ele causou entre vocês, ele venha causar em outros lugares. Que pessoas venham se converter como vocês se converteram. Segundo lugar, orem para que sejamos livres das pessoas perversas. Orem para que o Senhor nos livre das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Não pensem vocês que a fé que vocês têm no coração de vocês habita em todos os corações. Não é dessa forma. Existem pessoas más e perversas que se levantam contra a pregação do Evangelho. Mas o Senhor é fiel. E na sua fidelidade, ele vai fortalecê-los e livrá-los do maligno. Então agora ele passa a dizer aos Tessalonicenses como Deus irá expressar a sua fidelidade com eles. O Senhor irá fortalecê-los, porque nós precisamos ser fortalecidos, irmãos. Nós precisamos ser fortalecidos, porque nós estamos caminhando num mundo que não é o nosso mundo. Nós estamos caminhando numa pátria que não é a nossa pátria. Nós estamos caminhando, a simbologia da nossa caminhada é uma caminhada no deserto. Só que nessa caminhada no deserto, irmãos, existem vários obstáculos que, se nós não estivermos fortalecidos pelo Senhor, nós não conseguiremos avançar. Se nós não estivermos fortalecidos pelo Senhor, nós não conseguiremos chegar no final dessa jornada. Porque existem obstáculos, existem homens maus, existe a malignidade do homem. Existe o maligno, que é o próprio Satanás, que, como eu já citei, está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar fortalecidos pelo Senhor e protegidos pelo Senhor. E o Paulo diz para aqueles irmãos: olha, fiel é Deus que os protegerá e os guardará e os livrará do maligno. Agora, como ser protegido e guardado pelo maligno? E guardado do maligno? Se muitas vezes nem relacionamento com Deus em oração nós temos, irmãos. Vivemos uma vida cristã superficial. Vivemos uma vida cristã superficial, com uma fé superficial, que não nos leva a uma intimidade com Deus. A nossa semana é tão carregada de várias coisas que não se tem tempo para se relacionar com Deus. As ocupações da vida, as ocupações do mundo são tantas que não temos tempo
de orar, não temos tempo de ver Deus falar conosco através da sua palavra, não na igreja, mas na intimidade da nossa casa. Como podemos, irmãos, querer a fidelidade do Senhor em nossas vidas, se nós mesmos somos pessoas tão infiéis para com Ele? Porque não se relacionar com Deus é infidelidade. Não orar ao Senhor é negligenciar uma vida de oração. Negligenciar uma vida de oração é negligenciar o nosso relacionamento com Deus. A fé não é de todos, meus irmãos. A fé não é de todos. A verdadeira fé é ela que nos sustenta na presença do Senhor. Aquele que tem uma fé falsa, ele vive uma vida superficial. Ele pode até não rejeitar, ele pode até não perseguir aqueles que pregam o evangelho para ele, mas a fé dele é uma fé espúria, uma fé superficial, uma fé inexistente. E uma fé superficial, ela nos leva, irmãos, a viver uma vida sem nos relacionar profundamente com o Senhor. Aonde a nossa fé tem nos levado? Porque pela fidelidade daquela igreja, o que o Paulo diz para aquela igreja, que o Senhor é fiel e os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiar no Senhor, meus irmãos. Confiar no Senhor. Verdadeiramente depositar toda a nossa confiança no Senhor. Nós podemos descansar, porque se nós confiamos no Senhor, nós estamos debaixo da sua fidelidade. O Senhor é aquele que enche seus filhos com força espiritual interna e os protege dos ataques externos. Ao mesmo tempo que o Senhor nos fortalece internamente, Ele nos protege externamente. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Vai fortalecer internamente e vai guardar externamente. Isso é a fidelidade de Deus. Ao mesmo tempo que Ele fortalece o cristão internamente, espiritualmente, exteriormente Ele protege, Ele guarda do maligno. Ele guarda do mal. Judas, no seu capítulo, no versículo 24, né? Ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeçar, como é que o Senhor nos guarda de tropeçar? Nos fortalecendo interiormente. Aquele que é poderoso para os guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensivelmente, com alegria perante a sua glória. Então, até quando o Senhor vai nos guardar? Até quando o Senhor vai nos proteger? Até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde Ele vai nos apresentar irrepreensível perante Ele. Guardados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, fortalecido no interior e guardado no exterior, para nos apresentar irrepreensíveis naquele grande dia do Senhor. Versículo 4.
Temos confiança no Senhor, quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. O terceiro desejo pastoral de Paulo aqui para os Tessalonicenses, irmãos, era que eles mantivessem o seu padrão de obediência. Esse é o desejo de todo pastor, né? Uma igreja obediente. Esse é o desejo de todo pastor. Uma igreja obediente. E o Paulo fala isso baseado naquilo que ele vai falar no capítulo 1, que eles já vinham fazendo. No capítulo 1 da primeira epístola, Paulo fala que eles já vinham obedecendo os ensinamentos. E o Paulo tinha confiança, então, que eles iam continuar a fazer aquilo que eles eram ensinados. Irmão, seria maravilhoso para a igreja se tudo que nós aprendêssemos fosse prática de vida para nós. Se tudo aquilo que todo o ensino que a gente recebesse, a gente colocasse em prática. Não, eu aprendi assim, agora minha prática de vida é essa. E os Tessalonicenses, eles recebem o elogio de Paulo na sua primeira epístola, porque eles estão vivendo assim. Quando Timóteo vai a Corinto, fala, Paulo, olha, a igreja está uma bênção. Aquilo que foi ensinado para a igreja aprendeu e está colocando em prática. E o Paulo se alegra por isso. E agora nessa epístola, o Paulo volta a dizer que confiava que aqueles continuariam obedecendo aquilo que eles aprenderam. Como pastor, ele havia passado bastante tempo explicando a palavra de Deus. E ao fazer, ele tinha autoridade para ordenar que obedecessem. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar a seguinte frase no capítulo 4, no verso 11. Ordene e ensine essas coisas. As pessoas não gostam de ser ordenadas, não é verdade, irmãos? Nós vivemos uma geração ensimesmada que vive a sua própria maneira. E chegar para alguém hoje e falar para a pessoa, faça isso. Muitas vezes soa até para a pessoa como uma afronta. Mas o que o Paulo nos explica aqui é que aquilo que é ensinado pode ser ordenado a viver. Para o cristão, aquilo que é ensinado pode ser ordenado a viver. Mas, na nossa perspectiva, funciona da seguinte forma. Eu sou ensinado, mas, na verdade, eu faço como eu acho que eu devo fazer. Então, você não deveria nem receber o ensino, irmão. Se você acha que você é ensinado, mas deve continuar fazendo como você deve fazer, você não deveria nem receber o ensino. O Paulo, quando escrevendo a Timóteo, ele diz, ensina e ordena. Na grande comissão, Jesus define como comando muitas coisas. Ele ensinou e ele esperava que os crentes obedecessem. O texto que nós lemos hoje, ensinando a observar todas as coisas que vos ordenei. Ensinando a observar todas as coisas que vos ordenei. Aquele que recebe o ensino, irmãos, ele tem, e ele é um cristão legítimo, verdadeiro, ele é um cristão que nasceu de novo, ele se sente na obrigação de observar os ensinamentos que ele recebeu. O Evangelho, ele contém comando duplo para se arrepender
e crer. Você vê como está cheio de ordenanças dentro do Evangelho? Arrependa-se e creia. Ensinando a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. Assim, é dever de todos os crentes, como para a igreja em Tessalônica, seguir obedientemente as ordens divinas, as Escrituras, a sagrada palavra de Deus. Porque quando nós não obedecemos aquilo que é ensinado, e o nosso ensino ele está todo ele pautado aqui, não em nenhum outro local, quando nós não obedecemos, nós estamos simplesmente desobedecendo a palavra de Deus. Quando nós aprendemos e não obedecemos, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é ensinada, é a palavra de Deus que é pregada, é a palavra de Deus que é falada. Então, quando nós decidimos não obedecer, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Não nenhuma outra coisa, não nenhuma outra pessoa. E o que o Paulo espera daquela igreja é que aquela igreja, como ela estava obedecendo no começo, ela continue obedecendo. Ela continue vivendo dentro da palavra de Deus, seguindo os ensinamentos que ele ensinou para aquela igreja. E no versículo 5 ele vai dizer o seguinte, irmãos. E o Senhor conduza o coração de vocês a Deus. Que o próprio Senhor, ele conduza o coração de vocês a Deus. Que o Senhor, irmãos, ele possa conduzir o nosso coração. Que o Senhor seja o condutor do nosso coração. Que o Senhor seja aquele que dirige o nosso coração. E nós explicamos no domingo passado que quando falamos de coração, não estamos falando do órgão que bombeia o sangue, mas estamos falando do nosso interior. De onde partem todas as coisas. Então que o Senhor seja aquele que conduz os nossos corações. Aquele que dirige a nossa vida. Aquele que dirige os nossos pensamentos. Aquele que dirige as nossas emoções. Aquele que dirige as nossas atitudes. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus. É para lá que nós precisamos ser conduzidos. Que o Senhor conduza o nosso coração ao amor de Deus. E a perseverança que há em Cristo. Paulo quer aqui, irmãos, que a igreja de Tessalônica possa compreender cada vez mais que eles sejam conduzidos por Deus em amor, ao amor de Deus, para compreender cada vez mais como Cristo foi paciente com seus pecados, problemas e lutas. Ele deseja que a igreja aprenda com o exemplo do Salvador a ter paciência naqueles momentos de perseguição que eles estão passando. Paulo diz, o Senhor é fiel para guardar vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu oro para que Ele os conduza em amor à paciência de Cristo, à perseverança de Cristo. Para que vocês aprendam com o exemplo do nosso Salvador, seguir em frente em amor, mesmo sob o momento de perseguição. Mesmo no momento de perseguição. Mesmo no momento em que as coisas estão adversas. Confiar na fidelidade do Senhor, irmãos. Não pode ser apenas no momento que as coisas estão tudo bem.
confiar que o Senhor vai nos fortalecer e nos guardar, precisa ser principalmente no momento da adversidade. Mas parece que nós temos o costume de inverter as coisas. Nós olhamos para a fidelidade de Deus, para o fortalecimento, para a proteção do Senhor quando está tudo bem em nossas vidas. E nesses momentos são momentos muito fáceis de nós olharmos para essas coisas. Agora, a prova da nossa fé verdadeira, irmãos, é quando mesmo no momento da adversidade nós continuamos olhando para o Senhor. Continuamos confiando no Senhor. Continuamos confiando que o Senhor está nos guardando do maligno, como Paulo fala para aquela igreja. E precisamos ser, sim, como Paulo diz aqui no último versículo, conduzidos ao amor de Deus, conduzidos ao amor do Senhor, conduzido ao amor do Senhor, conduzido o nosso coração ao amor de Deus e à perseverança ou paciência em Cristo Jesus. Porque quando nós verdadeiramente tivermos nosso coração conduzidos, né, irmãos, a paciência em Cristo Jesus, nós entenderemos uma coisa, que todos esses momentos de perseguição, todos esses momentos de aflição, eles irão passar, porque nós estamos sendo guardados pelo Senhor. E a palavra, Ele nos garante que Ele nos entregará, como eu li aqui em Judas, naquele dia, né, Ele nos conduzirá até aquele grande dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. De uma forma ou de outra nós seremos conduzidos, irmãos. De uma forma ou de outra, eu e você seremos conduzidos. Agora, a verdadeira fé está em nossos corações, porque a fé não é de todos. E aqueles que não têm a fé verdadeira, irmãos, eles ficarão no meio do caminho. Não é porque eles, pastor, então eles vão perder a salvação. Não, irmãos. Eles ficarão no meio do caminho porque eles nunca foram salvos. Porque o salvo, ele tem a fé verdadeira. Esses que não têm a fé, que o Paulo diz, a fé não é de todos, esses não são salvos. Mas esses podem passar períodos dentro da igreja. Esses podem passar algum tempo dentro da igreja. Mas nos momentos da dificuldade, da perseguição, é que é revelado aquele que tem a verdadeira fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos sustente. Não esqueça, irmãos. Pega o exemplo de Paulo. Do mesmo jeito que os pastores oram pelo rebanho, o rebanho também ora pelo seu pastor. Porque todos nós, irmãos, estamos aqui, sendo todo dia provados, tentados, o maligno todo momento nos rodeando, como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Ele não escolhe só o rebanho, ele quer devorar o pastor do rebanho também. Então, orem por nós, irmãos. Orem por nós para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos conduza em fidelidade a Ele, para que o seu nome seja glorificado e o reino do Senhor avance a cada dia através da pregação do Evangelho. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa manhã em nome do Senhor e vamos ao Senhor em oração. Deus bendito, o Senhor